Glória a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Adore ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor eterno e poderoso, nosso Deus, nosso Salvador. Aleluia. Glória a ti, meu Deus. Abra a palavra de Deus, meu irmão, em Daniel, no capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Daniel 6, versículo 25. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a ti, Senhor Jesus. O Senhor é digno, Pai. Glória a ti, meu Deus. Glória a Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro o persa. Oremos. Deus santo e bendito, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresentamos a ti, Senhor, mais uma vez o nosso coração, para que a sua mensagem, a sua palavra, venha ser, meu Deus, ministrada a esta igreja amada e a todos os ouvintes. Pedimos a ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo cumpra o propósito do Senhor em cada vida, salvando, curando, libertando, batizando no Espírito Santo e jogando por terra todos os males, ó Pai. Assim como o Senhor, meu Deus, fez a obra na vida de Daniel, nós pedimos a ti, Senhor, meu Deus, faça a sua obra poderosa na vida de cada irmão esta noite. Assim pedimos a ti, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu querido irmão. Deus abençoe. Meus irmãos, a história de Daniel nos revela um homem de excelência, um homem fiel a Deus e um homem de oração. Por esse motivo, o tema da mensagem é excelência, fidelidade e oração. O Espírito Santo quer ministrar ao seu coração esta noite, e ao meu, ao nosso coração, a necessidade, a importância e o dever de nós nos portarmos perante Deus e perante os homens com um espírito de excelência, com fidelidade e sermos pessoas de oração.
Daniel era um jovem, vivia em Judá, e ainda jovem, aconteceu uma tragédia na vida dele. Aconteceu um fato que ninguém jamais queria que acontecesse, e nós não desejaríamos isso para o nosso pior inimigo. O reino da Babilônia invadiu Judá, destruiu tudo, pegou vários jovens, várias pessoas, e levaram cativos para outro lugar, para o império da Babilônia. Daniel estava no meio desta tragédia. Pensa você, meu irmão, está vivendo aqui no Brasil, e uma nação inimiga invadiu o Brasil, vencer os exércitos brasileiros, o que hoje não é coisa muito difícil de acontecer, e destruir toda a estrutura, a economia, a organização do Brasil, e levar você, separado de seus pais, de sua família, levar você cativo para outro reino, e lá fazer de você um escravo, e aí você não tem mais liberdade, aí você não vai mais aonde você quer, você não convive mais com quem você quer, você perde o seu contato, o contato com seus familiares, com a sua cultura, você vai viver em outra cultura, outro tipo de comida, outro tipo de vestes, outro tipo de vivência, de língua, um lugar completamente diferente. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel era profeta, Deus levantou ele como profeta, e como profeta, Daniel foi usado de uma forma diferente do que muitos outros profetas foram usados. Os outros profetas, quando usados por Deus, eles diziam, assim diz o Senhor, e passavam a profecia. Mas Deus usou Daniel de uma forma diferente. Daniel foi usado em sonhos e visões. E Deus deu a ele um espírito de tamanha excelência e sabedoria, que Daniel tinha condições de interpretar sonhos e visões. Daniel era muito inteligente, extremamente inteligente, sábio e capacitado, mesmo jovem, para servir ao reino da Babilônia. E desde o início da sua juventude, como cativo, como preso, o Império Babilônico identificou essa inteligência em Daniel. Identificou nele esta singularidade, era um jovem diferente dos outros. E a partir daí, a Bíblia nos relata, o próprio Daniel escrevendo em seu livro, foi o próprio Daniel que escreveu, a partir do capítulo 1, já relata toda a história inicial de Daniel, seguindo-se com a sua vida de consagração a Deus. Vocês conhecem a história, Daniel preferiu não comer dos manjares da Babilônia, preferiu ter uma vida de dieta e se alimentar conforme era o costume dele, judaico, e ele então não se entregou à cultura em que ele estava vivendo. Aqui, meus amados irmãos, nós já vemos um detalhe muito importante na vida deste jovem, que ele serve a Deus independente do lugar que ele está. Ele é fiel a Deus não por causa de estar dentro do templo em Jerusalém. Daniel era fiel a Deus não é porque ele estava perto dos pais dele, perto dos líderes religiosos, não é porque ele fazia parte da cultura. A fidelidade de Daniel a Deus não era geográfica, não era parental, sanguínea, não era por causa de submissão religiosa, ou porque tinha cargo no templo, ou tinha um cargo importante na sua nação. Mas Daniel era fiel a Deus, porque ele de fato conheceu a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus vivo. E aqui então eu chamo a sua atenção para o início desta pregação. E a parte mais importante que nós podemos usar como base para todo o resto. A sua fidelidade a Deus sempre está sendo colocada à prova. Sempre será. Assim como a fidelidade de Daniel foi colocada à prova diversas vezes naquele tempo em que ele viveu,
Em nossos dias também, a nossa fidelidade a Deus é constantemente colocada à prova. E assim como Daniel, nós não podemos ter uma fidelidade circunstancial. Sou fiel no contexto da igreja, do templo, mas quando saio dele, faço o que bem quero, falo o que bem quero, visto o que bem quero, como, vou, falo, vivo da maneira que quero e não estou nem aí para nada. Não, sou fiel enquanto estou debaixo da supervisão dos meus pais, dos meus líderes, enquanto estou debaixo da supervisão do meu patrão, do meu supervisor, mas virou as costas, aí eu faço do jeito que eu quero e vivo da forma que eu quero. Esta vida falsa, esta vida dupla, esta vida mentirosa, não garantirá ao crente uma vida de excelência, de fidelidade e muito menos de oração perseverante na presença de Deus. Mas o Espírito Santo que fala com a igreja esta noite, está convocando todos nós, você jovem, você homem maduro, a ter uma vida de fidelidade extraordinária na presença de Deus. É possível em pleno século 21, em um mundo extremamente mentiroso, corrupto, depravado, sensual e ganancioso, um homem e uma mulher ser fiel até a morte à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Daniel era o mesmo ser humano que você e eu somos. Tinha fome, frio, sede, medos, passava as mesmas necessidades. Não tinha nenhuma vantagem em relação a você. Muito pelo contrário, Daniel estava até em desvantagem, porque ele estava em outra cultura, contra Deus, em outro lugar que não respeitava Deus, que tinha Deus como qualquer outro Deus, como os outros que eles serviam. Daniel não tinha a Bíblia que nós temos, Daniel não estava no contexto favorável de nação, ele não tinha nada favorável aos olhos humanos, mas ele tinha, sabe o quê? Relacionamento com Deus. Ele tinha fé, ele conhecia o Deus que ele servia. Não importava onde ele estava, mas ele sabia que aonde ele estivesse, lá estava Deus também com ele. O nome Daniel é maravilhoso, significa Deus é o meu juiz. Em uma nação estranha, você precisa de um Deus como seu juiz. No meio dos seus inimigos que querem te matar, te destruir, te causar prejuízo, você precisa de um Deus verdadeiro sendo seu juiz. No meio de um mundo onde a justiça é corrupta, onde juízes e ministros das mais altas cortes em todo o mundo e principalmente no Brasil são corruptos, injustos e cruéis, você precisa de um Deus sendo o seu juiz. É hora da igreja parar mais de ver os jornais, de se preocupar com o noticiário e voltar para a palavra do Senhor, porque Deus continua sendo juiz de toda a terra, igreja do Senhor. O livro de Daniel nos prova que Deus continuou sendo soberano mesmo na Babilônia. O livro de Daniel e toda a história de Daniel nos prova que mesmo um servo de Deus, numa nação estranha, idólatra e corrupta, ainda assim Deus continua no controle de todas as coisas. Daniel nos mostra que a soberania de Deus na história é um fator determinante para o sucesso do servo de Deus. Daniel tinha tanto relacionamento com Deus, meus irmãos, que Deus revelou a Daniel o final de todas as coisas. Deus revelou a Daniel antes mesmo de ter revelado a João, o discípulo, o apóstolo João, o Apocalipse, o final das nações. Deus mostrou para Daniel que aquela imagem que o rei viu, de cabeça assim, assado, e aquela pedra que rolava da montanha e destruía toda aquela estátua, Deus mostrou para Daniel que aquela pedra, não sei se ele teve a revelação direta como Messias, mas hoje nós sabemos que aquela pedra que rolou e destruiu todos os reinos, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Está escrito no livro de Daniel que aquele reino que destruiu todos os outros jamais terá fim. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o livro de Daniel. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia o livro de Daniel. É um livro extraordinário e ele mostra como a história da humanidade termina. Termina com Jesus reinando sobre todas as coisas. Jesus reina sobre a sua vida. Se alguém aqui esta noite, visitante, alguém mesmo crente, nós ouvimos um testemunho maravilhoso do nosso irmão. É possível que mesmo alguém dentro de uma igreja, num contexto de igreja, de templo, sirva ao templo e esteja durante meses ou anos, mas não tenha ainda tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Mas aqui esta noite você está sendo convocado a se render ao senhorio de Cristo. Se submeta, minha irmã e meu irmão e meu jovem, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Jesus precisa mandar na sua vida. Jesus precisa tomar as rédeas da sua história. Jesus precisa de fato ser o Senhor e Salvador da sua alma, assim como Daniel se rendeu ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, assim foi o início e a história de Daniel foi se desenrolando no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, até que nós chegamos no capítulo 6, que foi lido. No capítulo 6 está escrito no versículo 1, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Veja, meu irmão, Daniel, neste relato, ele já estava aproximadamente, ou de forma cravada, com 80 anos de idade. Ele já não era mais um jovem, ele já era um homem experiente. No contexto de nossos dias, já era uma pessoa idosa. 80 anos de idade, Daniel estava ainda com vigor, com inteligência, com sabedoria e apto a servir a Deus e ao reino da Babilônia. Daniel, com 80 anos de idade, já estava sob a responsabilidade de 120 províncias, de 120 cidades, vamos assim dizer, ou então regiões, em que ele dava conta de governo para o rei, naquele tempo, o rei Dário. Mesmo com essa idade de 80 anos, o espírito de excelência continuou operando e trabalhando por intermédio de Daniel. Daniel era um homem exemplar, excelente, fazia tudo corretamente, buscava a perfeição, buscava acertar e não errar. Era um homem que vivia segundo o padrão de Deus, mas também não criava nenhum tipo de situação que viesse causar prejuízo aos homens, injustiça aos homens, ou qualquer coisa semelhante. Ele se distinguia dos 3 homens mais importantes abaixo do rei Dário. Ele era um dos 3, o mais importante, justamente por causa desse espírito de excelência que ele exalava em toda a sua forma de ser. Eu quero falar outra coisa para você, escute bem o que eu vou dizer. Deus, o Criador de todas as coisas, espera de você o espírito de excelência. A sua alma, o seu ser, a sua forma de viver, deve, a minha também, obviamente, todos nós devemos exalar excelência naquilo que nós fazemos. A excelência é a vontade de Deus para todos os seus servos. Se você é cristão, você deve ser um cristão excelente. Se você é um pai, você deve ser um pai excelente, uma mãe excelente, um filho excelente, uma ovelha excelente,
um empregado excelente, um patrão excelente. Você e eu, nós precisamos ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós carregamos o nome de Deus em nós. Nós carregamos o testemunho de Cristo em nós. É por isso que Paulo disse no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É porque nós carregamos este título de cristãos, ou seja, pessoas que imitam a Cristo, pessoas que refletem a imagem do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, se eu sou um cristão medíocre, se eu sou um cristão que não valorizo a excelência do meu testemunho, se eu estou de alguma maneira fazendo alguma coisa nessa terra, como pai, marido, filho, diácono, presbítero, pastor, que seja, cantor, enfim, se eu não sirvo, se eu não procuro servir a Deus e aos meus irmãos com excelência, eu estou indo na contramão da vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque a excelência glorifica a Deus. A excelência exalta a Deus. A excelência na vida do cristão é tão importante que o mundo pode odiar Deus, pode odiar Jesus, o mundo pode ficar com raiva de você, o mundo pode te criticar, mas tem que conhecer que Deus é na sua vida, que Ele te usa, que Ele te abençoa, que Ele abre porta, que Ele te livra, que Ele te guarda, que Ele é Deus na sua vida. Por quê? Porque você entra e sai, mas sai vitorioso. Quando você levanta vitorioso. Quando você deita, o Senhor te guarda. Quando você põe a mão, prospera, dá certo, e as pessoas podem até ficar com raiva, mas sabe que Deus é poderoso na sua vida, e você tem um espírito de excelência. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Não é assim? Não suporto ele, mas tudo que ele faz dá certo. Que raiva. Não suporto ele, mas ele faz a prova e passa. Eita. Não suporto ele. Aquele carro dele podia bater, mas Deus deu livramento. Bateu o carro, quebrou, mas tinha seguro. Deus deu graça, pegou outro novo. Não suporto ele, está doente, agora vai descer a cova. Deus cura, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Espírito de excelência. Agora ele vai sair, agora ele vai desistir, agora ele vai entregar o cargo, agora ele vai parar de ir na igreja, agora ele vai abandonar tudo. Não vai não. Por quê? Porque o Espírito de Deus te sustenta, meu irmão, e você não vai desistir em meio à prova. Os seus inimigos não vão rir da sua queda, e ainda que você caia, saiba você que não vai ficar no chão, porque Deus te levanta para você continuar marchando a sua jornada. Daniel, com 80 anos, botava um tanto de menininho novo no bolso. Por quê? Porque com 80 anos o espírito de excelência estava nele, e ele não fazia nada da carne nem do seu sangue, mas fazia porque estava revestido da presença do Deus Todo-Poderoso. Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Não importa em qual contexto que você vive, a excelência deve ser uma marca na sua vida. Nós não podemos aceitar fazer as coisas mais ou menos, principalmente para Deus. Nós não podemos aceitar prestar um culto mais ou menos, prestar um louvor mais ou menos. Olha que bênção o louvor desta noite. Deus recebe, Deus manda graça, Deus manda poder, Deus manda unção. Nós não podemos pregar de qualquer jeito, de qualquer maneira, ensinar de qualquer maneira, servir na diaconia de qualquer maneira. Tudo é para a glória do Deus vivo, poderoso, que merece toda a nossa excelência, todo o máximo de nosso ser, todo o nosso conhecimento, nossa energia, nosso esforço, tudo aquilo que Ele nos entregou, nós devolvemos a Ele, porque Ele é digno da honra e da glória e de todo o esforço e perseverança de nossa parte. A mesma excelência que nós servimos a Deus no culto de domingo, é a mesma dedicação e excelência que nós devemos depositar no culto de quinta-feira.
a mesma dedicação do culto de domingo, é o mesmo compromisso e excelência dos encontros de terça-feira. Isso não é para os homens, isso não é para a liderança, isso é para Deus. Quando alguém entende que ele está fazendo para o Deus vivo, muda toda a forma de servir. Isso vale para qualquer outra atividade na igreja. Isso vale para o nosso trabalho na vida do dia a dia. Conheço alguns empresários que são meus clientes e eles falam algo que me entristece muito. Mais de um deles já falaram isso, pelo menos 2 ou 3. Eles falaram comigo dessa forma: se alguém chegar pedindo emprego, entregou o currículo e falou que é evangélico, não contrata. Porque tiveram experiências ruins com evangélicos. Se alguém chegar pedindo, me dá um emprego, pelo amor de Deus, não contrata. Porque às vezes os filhos das trevas têm mais excelência no trabalho do que os filhos da luz. Os filhos da luz, muitos, não todos, é claro, jamais eu generalizo, tem muito servo de Deus compromissado. Mas os filhos da luz pensam, Deus vai dar um jeitinho. Ele tem que entender. Ele não sabe o que eu estou passando. Vai ter que entender. Não, irmão, não tem que entender, não. Somos nós que temos que entender que nós devemos ser os melhores. Nós temos que ser os melhores. Na escola, você, aluno, tem que ser o melhor. A sua excelência exaltará a Deus. No seu trabalho, se você trabalha e você tem ali sua comissão, se você se apresentar ao Senhor, fizer um propósito a Deus, Deus vai te honrar e você vai ser o que vai ganhar a maior comissão, e isso é para a glória de Deus. Se você ministra louvor, se você prega, você tem que procurar ser o melhor que você pode ser. Não é ser melhor do que o seu irmão, porque não é competição, mas é ser o melhor que você pode ser ao Senhor. Então, quanto tempo que você vai gastar para isso? Porque nada vem por acaso. Nada vem assim do nada. Quanto tempo vai gastar? Vai ter que ter alguma renúncia, vai ter que ter uma estratégia, uma disciplina, vai ter que ter uma organização para que essa excelência seja exaltada na sua vida. E foi isso que Daniel nos mostra, com 80 anos de idade. Daniel está prestes a ser promovido, porque com Deus é assim, meu irmão. Enquanto você estiver vivo na terra, tem espaço para Deus te abençoar. Não tem fim às bênçãos do Senhor. Ah, mas Deus já me deu tanta coisa, eu não preciso de mais nada. Isso é conversa de gente preguiçoso, meu irmão. Nós temos que avançar e continuar conquistando, ganhar almas para o Senhor Jesus, servi-lo mais, aprender mais, influenciar mais, conquistar mais coisas. A igreja do Senhor foi chamada para marchar triunfante sobre a face da terra, e se nós sentarmos e cruzar os braços, outra pessoa fará em nosso lugar e vai receber o galardão em nosso lugar. Mas que Deus abençoe, que seja você e eu, que sejamos nós a receber as recompensas do Senhor. Daniel, com 80 anos, está prestes a se tornar o homem mais importante abaixo do rei. Mas sabe o que acontece? Daniel tinha o espírito de excelência. Ele era visado. Ele estava em uma posição onde ele estava sendo visto. Todas as vezes, meu irmão, que você se destacar em algum lugar, pode esperar pancada, pode esperar perseguição. Seja maduro para suportar as críticas, as perseguições. Seja maduro para você entender que uma vez que Deus começa a te levantar, aqueles que estão abaixo daquela posição, não estou falando de dignidade, todos nós temos a mesma dignidade como pessoas. O mendigo, a pessoa que mora na rua, a pessoa em situação de rua, tem a mesma dignidade que um doutor, que um empresário, que um pastor. É a mesma dignidade humana. Não estou entrando no mérito da dignidade. Eu estou querendo dizer que, de fato, existem posições na sociedade,
no reino de Deus e no mundo, em que o Senhor estabelece pessoas, e cada uma com a sua responsabilidade. E seja a posição que você estiver, se você alcançar uma posição de destaque, dando testemunho da excelência de Deus na sua vida, você vai ser perseguido. Não adianta murmurar, não adianta criticar, não adianta ficar assim, mas por que, Senhor? Por que eu sou bonzinho? Você não precisa ser bonzinho, você só precisa ser crente e obedecer a palavra de Deus. Você não tem obrigação de agradar todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo, e você não tem obrigação nenhuma de ser aquele que todo mundo gosta. Você tem que ser o servo de Deus, fiel a Ele. Esse é o ponto. Se gostar, maravilha. Se não gostar, ora por ele, pede a Deus para abençoá-lo. Mas, meus amados irmãos, nós temos que ter em nossa mente que nós precisamos crescer, e quando crescemos, a perseguição vem. E a perseguição começa a vir de perto, não é de longe não, é de perto. Quem é que começou a perseguir Daniel? Os outros dois, e mais alguns que estavam na mesma posição que ele. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam até felizes quando você está no mesmo nível que elas, seja espiritual, seja social, o que for. Mas se você subir um pouquinho, elas não querem. Se você descer, muitas querem. Desceu, está vendo? Falei, era só fogo de palha. Se você está igual, amém. Mas se você subiu, prepara para a paulada. Perseguição, críticas, fofoca, inveja, cobiça. Isso é um absurdo, sabe por quê? Quando o meu irmão cresce, maravilha, todos ganhamos. Quando o meu irmão é abençoado, glória a Deus, a família dele vai ser. Mas por que há esse sentimento demoníaco no coração de muitas pessoas? É porque quando alguém cresce, essa pessoa que subiu, prova que é possível subir mais. E vai me expor. Quando alguém ora mais, ele prova que é possível orar mais. Quando alguém jejuma mais, ele prova que é possível jejuar mais. Quando alguém lê a Bíblia toda e se esforça e aprende, serve, faz, ele dá um testemunho, mas também ele dá uma constatação. Se eu conseguir, você também pode conseguir. E se você não conseguiu, você tem que ver alguma coisa aí. Por que não conseguiu? Porque todos temos a mesma dignidade, temos o mesmo corpo, temos o mesmo Deus e temos as mesmas 24 horas, todos os dias. O que está acontecendo com alguém que não consegue ser um cristão excelente? O que está acontecendo com alguém que só fica triste, depressivo, angustiado, não está conseguindo mais dormir, não consegue fazer nada, não consegue orar, não consegue fazer mais nada? O que está acontecendo? É necessário fazer um exame, meu irmão, e não aceitar essa situação de derrota. Se levantar, se posicionar e saber que Deus vai te dar os recursos, a força necessária para você crescer na graça e no conhecimento dele. Qual foi a perseguição dos amigos de Daniel? Olha só no versículo 4 do capítulo 6. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Olha só, irmão, escute bem o que eu vou dizer. Daniel estava servindo ao reino. Por servir, ele fazia serviços. Ele fazia serviços certos, errados, mais ou menos certos. Como que ele servia? Como que era o serviço dele? Sabe o que os príncipes e os outros presidentes foram fazer? Foram fazer uma auditoria do serviço de Daniel. Foram fazer um inventário do serviço de Daniel. Vamos voltar aqui em tudo que Daniel fez e vamos examinar tudo. Tipo assim, Polícia Federal, Receita Federal, todos os órgãos fiscalizadores do reino da Babilônia foram passar o pente fino no serviço e na vida de Daniel. Sabe o que eles encontraram? Nada.
Nada. Você sabe que eu vou ter que fazer essa pergunta. Você sabe, meu irmão, que eu vou precisar fazer essa aplicação. É inevitável. Eu tenho que fazer essa aplicação. Se nós estivéssemos no lugar de Daniel e fossem fazer o mesmo pente fino que fizeram com Daniel conosco. Mas agora nós temos um agravante, porque hoje nós temos celulares, temos computadores, temos e-mails, ou seja, nós temos muito mais documentos e provas, e meios de demonstrar o rastro do nosso serviço e da nossa vida. E se fossem fazer um pente fino em nosso telefone, se fossem fazer um pente fino no nosso computador, no nosso e-mail, nos papéis de nosso trabalho, no setor em que nós trabalhamos, nas notas que nós tiramos e naquilo que nós fazemos no dia a dia, nas pessoas que nós relacionamos, atendemos, vendemos, compramos, servimos, prestamos serviços, e por aí vai. Iria achar alguma coisa, algum vício, alguma culpa? Então, meus queridos irmãos, muitas vezes o crente de hoje, ele está acostumado a ouvir um evangelho triunfalista, que é assim: Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, Deus vai te usar, Deus vai te levantar. E eu falei tudo isso aqui no início da mensagem, mas eu não terminei de pregar. A mensagem continua. E por que Daniel tinha um espírito excelente? Por que tudo que Daniel fazia dava certo? Por quê? Porque Daniel era fiel a Deus, fiel ao Senhor. Aí está a diferença, meu irmão. Servir, fazer as coisas, todos nós podemos fazer, mas fazer as coisas, seja para os homens ou seja para Deus, sem fidelidade, vai tudo ser queimado no fogo do juízo do Senhor Jesus Cristo quando for dar os galardões. É tudo obra de palha, de madeira, de feno, não tem serventia nenhuma para Deus. Deus não recebe. O espírito de excelência que havia em Daniel, só havia nele porque ele era fiel a Deus. Ser fiel a Deus, de fato, não é fácil. Todos nós sabemos disso. Mas como que você e eu conseguimos alcançar um nível de excelência extraordinário? Existe um caminho, sabia? Existe um caminho. Para nós conseguirmos alcançar um nível de excelência extraordinário, nós precisamos ser excelentes e fiéis nas pequenas coisas. Devemos começar com as pequenas coisas. Se você e eu não temos capacidade de vencer uma coisinha pequena, como que nós vamos vencer uma coisa grande? Um pecado grande, um desafio grande, uma barreira grande, um impedimento grande. Tem crente que não consegue vencer uma coisa tão pequena. Às vezes fechar a boca para não falar de ninguém, às vezes mudar de canal, ou desligar a televisão, ou desligar o filme, coisa simples, está aqui, é só apertar um botão, desligou. Não consegue, não consegue. Não consegue suportar uma mensagem de elogio, de galante, que se entrega. Não consegue vencer coisas pequenas. Não consegue vencer coisas pequenas. Dinheiro é um problema. R$100, tira a fidelidade dele, R$100, R$1.000. Coisa pequena, tira a comunhão, a santidade dela. Não consegue vencer coisas pequenas, uma criticazinha que faz, uma crítica, acabou o mundo, acabou, desisto. Daniel estava como escravo na Babilônia, a coisa que ele mais sofreu foi perseguição, humilhação, críticas e tudo mais, permaneceu fiel a Deus, foi vencendo de pouco a pouco, foi vencendo coisas pequenas, até chegar nas coisas grandes. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã,
que você saia daqui esta noite determinado a vencer os pequenos pecados, porque os pequenos pecados, eles têm minado a sua excelência, eles têm atrapalhado a sua caminhada, eles têm impedido bênçãos na sua vida. Vença os pequenos pecados, que você vai ser fortalecido para vencer os grandes. Comece pelos pequenos. Você sabe do que eu estou falando. Comece pelos pequenininhos. Os presidentes fizeram um checklist do serviço de Daniel, não acharam nenhum vício. E agora, desistiram? Não, o seu inimigo não desiste fácil. Não. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Olha, irmão, nunca. Meu Deus do céu. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ah, meu irmão, isso acontece demais. O inimigo usa pessoas para te atrapalhar. Aí lança armadilha, ou então procura alguma coisa e não acha. Aí o que eles falam e fazem? Peraí, mas ele não é crente? Ah, ele é crente. Então o que os inimigos fazem? Nós vamos pegar ele. Ele é crente. Se ele é crente, ele não pode trair a esposa, porque a Bíblia fala que adultério é errado. Nós não estamos nem não, a gente sai mesmo e pega e tudo, mas ele é crente. Chega para a mulher e fala assim: ô fulana, nosso colega de trabalho fulano de tal é crente. Manda uma mensagem para ele. Dá de cima dele por mensagem, para ver se ele cai. Aí o que a endemoniada faz? É mesmo? Vou mandar uma foto para ele. Manda a foto para ele. E o crente, que é um excelente profissional, vida estabilizada, vida financeira tudo correta, patrão dá parabéns para ele todo dia, recebe uma foto da colega de trabalho. O que ele faz? Muito linda. Nossa, e não sei o que lá mais. Daqui a pouco, ele cai. Pegaram ele na lei do Deus dele. Esse é o exemplo contrário do que é o de Daniel. Mas eu preciso fazer essa aplicação, por isso que estou dando esse exemplo. No caso de Daniel, eles queriam pegar Daniel na obediência de Daniel a Deus. Hoje, as pessoas querem pegar os cristãos na desobediência a Deus. Na desobediência a Deus. Mas vamos supor que o governo, que as coisas mudem e queiram pegar você e eu na obediência a Deus. O que eles vão fazer? A partir de hoje não pode ter mais culto público. Lei. A partir de hoje não pode mais pregar Jesus para as pessoas nas praças, nas ruas, não pode mais abordar pessoas e pregar o evangelho. Nós vamos obedecer essa lei? Eita! A estreita, né, irmão? Foi isso que fizeram com Daniel. Para resumir, meus irmãos, a história. Eles, então, fizeram toda uma articulação, escute bem, fizeram uma articulação entre eles, os conselhos e tal, criaram um decreto, uma lei, um decreto presidencial, ou do rei, né, monárquico, e o rei Dário assinou o decreto e não sabia que Daniel ia cair nesse decreto. E eles falaram assim: olha só, rei, vamos fazer um decreto assim, ninguém pode orar, fazer nenhuma oração, se não for para o Senhor, se não for direcionada a ti, ó rei. Se fizer oração para outro Deus, outro ser, seja ele qual for, e seja a pessoa que for, vai ser lançada na cova dos leões, morte. O rei, de alguma maneira, assinou o decreto, ele confirmou o decreto foi publicado em toda a nação, e eles fizeram esse decreto porque sabia que Daniel tinha uma vida de oração. Eu já falei de excelência, já falei de fidelidade, agora eu estou falando da vida de oração de Daniel. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel certamente sabia do decreto, porque está aqui no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que é o decreto, entrou em sua casa. E aqui diz: havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém.
e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, e ele fazia isso como costume, era um costume da sua vida. As janelas do seu quarto ficavam direcionadas para Jerusalém. Ele não estava no templo, mas segundo a tradição judaica, então ele apontava as suas orações, o seu corpo, o seu foco para Jerusalém. Todo cristão que ora deve orar com foco, com um propósito, com um direcionamento. Daniel sabia para quem ele estava orando, por que ele estava orando e para que ele precisava orar. Todo cristão que não tem vida de oração, um dos motivos que não tem é porque não tem nenhum propósito, não tem direção, não sabe a grandeza, desconhece o poder de Deus e desconhece a eficácia e o poder de uma vida de oração. Daniel não, é um homem de 80 anos que viveu experiências gloriosas por intermédio da oração. Daniel chegou a orar 21 dias e teve visão extraordinária, e um anjo, o anjo Gabriel, apareceu para ele e passou uma mensagem gloriosa. Daniel era um homem que tinha intimidade, experiência com Deus, e ele estava disposto a morrer, mas ele não estava disposto a parar de orar. Ele estava disposto a desobedecer à lei dos homens, mas ele não queria jamais desobedecer à lei de Deus. E aqui eu te falo uma coisa, o seu inimigo, o diabo, pode até te encurralar, e pode deixar você numa situação de vida ou morte, para testar sua fé, para ver se você vai negar o nome do Senhor Jesus, para ver se você vai largar de mão e desistir de tudo. E o que é que você vai fazer, meu irmão, se isso acontecer? Você tem que enfrentar o diabo continuando obedecendo a Deus. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode voltar, você não pode recuar. Aquele que recua na fé, Deus não tem prazer nele, você tem que avançar. Se o seu inimigo fez uma lei, se o seu inimigo te perseguiu, se o seu inimigo te cercou, você fala: sai da frente, Satanás, em nome de Jesus, porque eu vou continuar obedecendo e sendo fiel ao meu Deus vivo e todo-poderoso. Você não pode abaixar a cabeça, meu irmão. O seu inimigo trabalha na base da intimidação. Se o seu inimigo rugir, se o seu inimigo gritar, se o seu inimigo te cercar e você abaixar a cabeça e esmurecer, você será derrotado. Mas se você levantar sua cabeça, como Daniel fez, olhou para a direção de Jerusalém, ele tinha foco, ele tinha direção, ele tinha propósito e continuou orando, você sai vitorioso. Para onde nós olhamos, senão para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que você estiver na depressão, na angústia, na tristeza, todas as vezes que você estiver vendo a sua vida sem propósitos, você estiver desanimado, quando a segunda-feira for difícil, você levanta da sua cama, dobra o seu joelho no chão e olha para o céu, olha para Jesus, entrega a sua vida para Ele, que você vai sim, meu irmão, ser vitorioso na sua caminhada. Não importa a sua idade, não importa a circunstância, não importa o poder e a natureza do decreto, não importa, pode ser inclusive de morte, mas o Deus vivo vence a morte. Jesus é poderoso para vencer a morte, Jesus é poderoso para vencer demônios. Então nós temos que nos firmar, meus irmãos, com fé na presença dele. Daniel fez isso, ele sabia do decreto, da lei, ele ajoelhou, nada mudou na vida dele. Olha, o Brasil está complicado, todo dia uma notícia ruim. Ministro fulano de tal fez tal coisa, presidente tal fez isso, Bolsonaro fez aquilo, não sei quem falou aquilo outro, a economia vai cair, e não sei quem vai afundar, e é isso, aquilo outro. Meu irmão, se nós ficarmos olhando para essas coisas, a gente nem levanta da cama. Se você fica olhando para essas coisas, você não compra, você não vende, você não vive. O que nós precisamos fazer como igreja é entender que Jesus Cristo é o Senhor do mundo e de todas as coisas. Olha só, quando Jesus estava aqui na terra, lá no deserto, o diabo apareceu para ele e falou assim: se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos do mundo. Uma vez só. O que Jesus fez? Adorarás somente o Senhor teu Deus.
Jesus não se prostrou perante o diabo. Aí alguém pergunta, então quer dizer que Jesus não conquistou todos os reinos do mundo? Sim, porque ele morreu na cruz. E aquilo que Adão perdeu no jardim, que foi autoridade sobre todas as coisas na terra, Jesus na cruz conquistou por nós. E quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino e nós reinaremos com ele. Então é o seguinte, meu irmão, esse mundo pode quebrar no meio, esse mundo pode ser consumido pelo fogo, não tem problema. Na vinda gloriosa do Senhor, nós reinaremos com ele para todo sempre. Aleluia! Você vai ficar preocupado com um carro velho, com casa, vai ficar preocupado com roupa velha. O Senhor tem vestes brancas para você. O Senhor tem um novo nome para você. O Senhor tem um novo corpo para você. O Senhor tem uma nova casa para você. O Senhor tem um novo templo, uma nova vida. É tudo novo, meu irmão. Porque as primeiras coisas vão passar e Deus vai fazer tudo novo. Daniel, meu irmão, estava na Babilônia, mas ele não era de lá. Que me matem, que me lancem na cova dos leões, mas eu invocarei o nome do meu Deus. Eu adorarei o meu Deus 3 vezes ao dia. Não vai ser nem 2 e nem 1, vai ser 3. E se me encher o saco demais, vai ser 4. Aleluia. Se me apurrinhar demais, eu vou orar 5 vezes. Se me apertar demais, eu vou orar lá na rua. Eu vou gritar. Eu não estou empolgado, meu irmão. Eu tenho convicção do que eu estou pregando. Eu tenho plena convicção e fé daquilo que eu estou pregando. A mesma coisa que eu falei ontem, eu vou falar aqui hoje numa pregação. Eu não pesquisei na inteligência artificial. Pregação em Daniel 6. Eu orei e clamei ao Senhor dos céus, e Ele me deu essa palavra para a igreja do Senhor. Eu estou terminando. Daniel continuou fiel em oração. Nós precisamos orar mais, irmão. Você, minha irmã, você jovem, meu irmão, todos nós precisamos orar mais, irmão, não tem conversa. 10 minutos por dia não é suficiente, não é o bastante, é pouco, é nada. Nós precisamos dedicar mais tempo em oração. O segredo da excelência de Daniel estava pautado na sua fidelidade, que é o mesmo que integridade e santidade. Mas a fidelidade e santidade desse servo de Deus, Daniel, estava embasada na sua vida de oração, na sua comunhão com Deus. A oração fez a base, o secreto com Deus, o íntimo, o quebrantamento com Deus, a sua perseverança no seu quarto de oração, fez com que ele fosse um homem corajoso, valente, e que ouvisse a voz do Senhor intimamente. Ou seja, ele estava com o coração sensível, com os ouvidos sensíveis à voz de Deus, porque passava muito tempo com Deus. Quando você passa muito tempo com a pessoa, até o jeito da pessoa olhar te fala alguma coisa, diz alguma coisa. Quando a gente passa muito tempo com Deus, qualquer manifestação, qualquer palavra de Deus é uma palavra poderosa. É um direcionamento, é um fortalecimento, é um bálsamo. Meus irmãos, eu volto a dizer, em nome de Jesus, meu irmão, você precisa orar mais. 10 minutinhos, 15 minutinhos é pouco, não é nada, meu irmão. Precisa ser mais, é 1 hora, é 2, é 3, é mais. Separe dia na semana para você passar a madrugada inteira orando. Separe um dia no mês para você passar uma noite toda orando. Você vai ver a coisa mais maravilhosa, mais gostosa, mais extraordinária, mais tremenda que vai acontecer na sua vida. É você se separar, você ter uma vida consagrada, separada a Deus. Sabe por quê? Se nós vencermos a batalha da oração, nós estaremos aptos a vencer a grande maioria das batalhas de nossa vida. Aquele que tem a coragem, a disposição e a perseverança para vencer a sua carne, colocando ela subjugada em oração, meu irmão, um tanto de pecado é vencido de lambuja, numa cajadada só. Daniel orou.
Os inimigos de Daniel sabiam que ele ia orar. Quando o seu inimigo for te achar, quando o seu inimigo for atrás de você, ele deve te encontrar orando. Foi o que aconteceu com Daniel. Olha só, versículo 11: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando. Suplicando é: meu Deus, em nome do Senhor, me ajuda, Pai. O Senhor pode me livrar, mas se o Senhor não me livrar, louvado seja o teu nome. Isso é súplica, irmão. Clamor, vai da alma. Esses homens chegaram e acharam Daniel orando e suplicando. Quando o diabo for lá na sua casa, e vai, viu? Eu não estou profetizando coisa ruim não, porque vai. Ele tem que chegar lá e te achar orando e suplicando Deus vivo, todo-poderoso. Quando o diabo vir nesta igreja, fala assim: eu vou atrapalhar esse culto, eu vou causar confusão nesse povo, ele tem que achar mais de 150 pessoas orando e suplicando o nome do Senhor e queimando ele, meu irmão. O seu inimigo tem que te encontrar, não é assistindo novela, não é falando mal da vida dos outros, não é fazendo qualquer outra coisa pecaminosa. O seu inimigo, quando for atrás de você, tem que ver você orando e queimando ele no nome de Jesus. E aí, meu irmão? Então eles se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então respondeu o rei e disse: sim, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram, dizendo ao rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E aí, para resumir, meu irmão, o rei ouviu este negócio. O rei ficou muito triste, angustiado, porque o rei não queria, de forma alguma, matar Daniel. O rei gostava de Daniel. Daniel era o melhor homem que ele tinha ao seu dispor. Era um homem excelente. O rei, então, durante todo o dia, caçou alguma ocasião para tentar livrar Daniel desta morte, desta condenação. Mas ele não encontrou, de maneira que ele foi dormir, meus amados irmãos, sem comer, e passou toda aquela situação, e o coração dele ficou muito apertado. Mas no outro dia, o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova com os leões, colocaram uma pedra na porta daquela cova, colocou um selo e o decreto do rei naquele selo para ninguém mexer, ou seja, vai embora todo mundo, o selo está lá, aquele selo, né, uma cera, algo assim, está lá. Então, se alguém quebrar o selo é porque abriu e também não pode fazer isso, tem que deixar quieto lá. E aí o rei foi embora, todo mundo foi embora, certamente ficou alguns soldados ali, eu penso. Mas o rei, antes de colocar Daniel na cova, o rei falou assim: o teu Deus, versículo 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Colocou a pedra e foi feito tudo como eu disse, meus amados irmãos. E aí no versículo 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Glória a Deus pelo versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões,
para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha aqui a hora que o seu inimigo é derrotado. Você foi lançado numa situação ruim, no meio dos leões. Deus te guardou. Deus mandou o anjo dele e te guardou. Agora você sai. O rei se alegra, você se alegra. E agora o seu inimigo, meu irmão, é que vai cair na boca do leão. 24. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Os nossos inimigos hoje, obviamente, não são homens, não são pessoas. Os nossos inimigos são espíritos malignos. Está reservado um dia em que todos os demônios, juntamente com seu líder, seu chefe, o Satanás, o opositor, diga a serpente, todos eles serão destruídos de uma vez por todas. Não na cova dos leões, mas no lago de fogo ardente de enxofre. Até lá, meu irmão, o Senhor vai nos dar livramento de todos os demônios. Até lá, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos protegem, nos livram de todos os males. Até lá, nós vamos vencer todo o diabo e todo o demônio, todo o principado e potestade vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, o rei escreveu outro decreto, meu irmão, um decreto agora, conforme eu li lá no versículo 25 a seguir, em que o rei disse que em todos os domínios do reino, todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O mundo inteiro um dia vai ter que se curvar perante o nosso Deus. O mundo inteiro um dia vai tremer na presença do Senhor Jesus, porque aquele Jesus que foi crucificado voltará agora como um Deus forte e poderoso, num cavalo branco, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa promessa é para você que crê em Jesus, essa promessa é para você que tem o seu nome escrito no livro da vida. Continua pelejando, meu irmão, continua lutando, minha irmã, continua crendo, continua orando, e Deus vai te garantir vitória contra os seus inimigos. Aleluias, oremos, fiquemos de pés. Aleluia. A nossa oração é a seguinte, meu irmão. Eu tenho visto muitos crentes frios, muitos crentes medrosos, muitos crentes desencorajados. Tenho visto muitos crentes preocupados e ansiosos. É o momento nesta hora de nós termos fé, que nós vamos vencer, que nós vamos avançar, que Deus é o nosso juiz, e Ele fará justiça em nossa causa. Ainda que a justiça dos homens falha, a de Deus é poderosa para se cumprir. Se você for lançado na cova, meu irmão, em situações difíceis, Deus pode te livrar, e eu creio que Ele vai. Mas é preciso ter fé. Daniel creu no Deus vivo e alcançou o livramento. Peça a Deus nesta oração, para Deus despertar em você a fé, para você ser um cristão que está disposto a enfrentar qualquer situação para a glória do nome dEle. Não somente isso, peça a Deus fé para você e eu, para nós termos uma vida de excelência no reino de Deus, cumprirmos os compromissos, cumprirmos as nossas obrigações, não por cumprir, mas cumprir com toda excelência para a glória do nome do Senhor. Seja o cargo que você tenha na igreja ou fora dela, em qualquer lugar, faça o seu melhor, faça-se, dedique dias e horas, ore, jejue, leia a palavra de Deus, tenha uma vida santa, faça isso, porque em breve você verá a recompensa do Senhor na sua vida. Oremos. Deus santo e bendito, nós pedimos a Ti, Senhor, queremos fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, pela fé que nós temos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A sua igreja está aqui esta noite, ó Pai,
E nós pedimos a Ti, meu Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta, Pai, a nossa fé no poder do Senhor, na ação do Senhor, na palavra do Senhor. Que nós sejamos vigorantes, firmes, que nós sejamos pessoas animadas, enérgicas, que nós, Deus amado, que nós possamos andar nessa terra, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, olhando para o Senhor, que é o nosso Salvador. Levanta homens e mulheres, jovens, dispostos a terem uma vida excelente na sua presença, fiéis à sua palavra e à sua vontade, e que tenham, meu Deus, uma integral dedicação à oração. Que a sua igreja ore mais, que os seus filhos orem mais, que o teu povo clame ao Senhor, meu Deus, com orações e súplicas, para nós vermos o poder do Senhor se manifestar, assim como fez nos dias de Daniel.